Pessoal, hoje nós vamos ver a diferença aqui entre reduzir a quantidade de parcelas ou reduzir o valor das parcelas. Você tem essas duas possibilidades. Ah, Naim, fiz um financiamento de 5 anos, 60 meses, eu tenho uma grana para dar aqui. Eu posso diminuir 10 parcelas, ou seja, cair de 60 para 50 parcelas, ou eu posso manter as mesmas 60 parcelas, por exemplo, diminuindo R$100 o valor de cada uma. Essas duas coisas são possíveis e nós vamos verificar agora a diferença entre elas na prática. Só preciso dizer para vocês uma coisa. A regra é, você escolhe, alguns contratos podem vir estabelecendo essa regra já dentro do contrato. Então você pode ver isso com a sua financeira. Se não tiver nada escrito, geralmente você pode escolher entre as duas modalidades, ou reduzir a quantidade de prestações ou reduzir o valor das prestações. Então, como eu estou dizendo, preste bastante atenção. Lá na resolução 3516 fala que o banco, a financeira, ela não pode te impedir de amortizar. Agora, ela pode estabelecer regras. E quais são essas regras? Por exemplo, se você vai reduzir a quantidade de parcelas ou se você vai reduzir o valor das parcelas, e ela também pode estabelecer o valor mínimo. Algumas empresas trabalham com um valor mínimo equivalente a uma parcela. Então, por exemplo, você tem uma parcela de R$1.000 e você quer antecipar valores, ela pode definir que você só vai antecipar a partir de R$1.000. Então, se você quiser chegar para ela e falar, quero amortizar R$500, você não pode, porque sua parcela é R$1.000. Isso depende muito do seu contrato. Alguns contratos não tem nada, outros podem ter explicando sobre isso. Então, sempre vale a pena dar uma olhada no contrato, por quê? As empresas, as financeiras, os bancos, eles podem trazer regras específicas, tá? Então eu estou trazendo para vocês aqui o mais comum. O mais comum é que você pode escolher entre quantidade e valor, por isso eu vou mostrar para vocês a diferença entre as duas. E o mais comum é que não tenha nenhum limite, você pode antecipar qualquer valor. Alguns contratos que eu já vi, eles colocam que o valor mínimo tem que ser equivalente a uma prestação. Então a prestação é R$1.000, o valor mínimo é R$1.000, mas se você quiser dar 3, 5, 10, você pode, não tem problema, você só não poderia dar menos do que R$1.000, beleza? Vamos para a prática, então, para a gente ver a diferença entre quantidade de parcelas e reduzir o valor das parcelas. Olha só, turma, tem um conhecido meu que ele comprou um Creta, tá? E aí, ó, vou falar as condições dele aqui, que é bom quando a gente tem um caso real assim, né, que fica mais palpável. O que acontece? Esse Creta que ele comprou saiu por R$105 mil, tá? R$105 mil. Vamos até fazer na calculadora aqui, porque ele deu um usado na troca. Então, o veículo dele, ó, o Creta tá saindo por R$105 mil. E aí ele deu uma entrada, não, ele deu um veículo lá que saiu como entrada e eles pagaram 39 mil nesse veículo que era até um Fiat Palio, olha só. Então o que aconteceu? Ele financiou 66 mil reais, que é o Fiat Creta, tá? Então vamos colocar esse valor aqui, ó, 66 mil reais, e aí ele financiou, ó, em 48 meses, que é a mesma coisa que 4 anos. E a taxa de juros que ele conseguiu foi de 32% ao ano. Beleza? Olha só, ficou uma parcela bem alta, por quê? Porque a taxa de juros dele é alta e porque a quantidade de parcelas é baixa. Se fosse 60 parcelas aqui, por exemplo, olha só, ele teria uma prestação menor. Se fosse 72 parcelas, ó, mas é aquilo que a gente já conversou. Quanto mais parcelas, mais tempo você vai pagar juros, né? Então ele conseguiu porque a renda dele permite que ele fizesse essa parcela, né, esse compromisso financeiro de R$2.300, que a gente vai ver mais para frente no curso, né, como que a gente define a parcela que a gente consegue pagar ou não, beleza? Mas, qual que é o foco dele aqui? Tá caro, né? Tá, ele quer diminuir esses juros aqui, por quê? Ele financiou, de novo, a gente já falou sobre isso no curso, ele não financiou 105 mil, o carro custa 105, mas a dívida dele é só 66. Então, ele está pagando, ó, 2.303,52 e eu vou multiplicar por 48, ele está pagando um total de 110 mil. Menos os 66 mil, que é o que ele deve mesmo, olha só, ele está pagando quase 45 mil de juros. Tudo isso aqui é juros que ele está pagando. Então, agora, a gente vai começar a ver as vantagens da amortização. Essa pessoa aqui, ó, ele até me pediu uma consultoria financeira. Eu perguntei para ele qual que era o máximo que ele consegue dar. Então, galera, eu estou fazendo aqui, são realidades diferentes, por isso que você tem que fazer a sua simulação. A realidade financeira dele é até adequada. Ele falou, olha, eu consigo antecipar R$1.500. Então, olha só, eu até sugeriria, se ele tivesse me perguntado antes, já que ele consegue antecipar R$1.500, o que seria mais vantagem? Ó, ele pegar um financiamento aqui, por exemplo, de 30 meses, quer ver? Vamos ver quanto vai dar. Olha lá, tá vendo? Ou até menos, ó, 24 meses, vamos ver quanto daria a prestação. Tá vendo? 24 meses. Ele teria condição de pagar essa prestação aqui e quitar a dívida dele mais rápido. Enfim, mas já tá feito, né? Ele já fez em 48 meses, então não tem o que fazer. O que ele pode fazer agora é antecipar para o banco e ele falou que consegue antecipar
todos os meses, R$ 1.500. Então agora a gente começa a verificar o que a gente pode fazer. Então vocês já sabem, né? Coluna de antecipação de valores. Vocês podem simular aqui, não precisa ser todos os meses, né? Pode ser quando você quiser. Na parcela 9 aqui eu quero antecipar um valor, tá? Outra dica para vocês de preenchimento de data. Vamos supor que a sua parcela vence todo dia 20. Então vou colocar aqui, ó, 20/7/2024. A próxima parcela venceria quanto? Não é obrigatório preencher data, tá? Mas se você quiser, a próxima seria o quê? 20/8/2024. Quando você faz duas datas, o que você pode fazer? Você seleciona as duas e aqui nessa bolinha azul que aparece no canto, ó, você clica e arrasta. Automaticamente o Google Planilhas, ele entende que você vai manter o dia, olha que interessante, vai trocando os meses, ó, ele já vai trocando, inclusive muda para 2025 depois. Beleza? Então tá, vamos analisar aqui, eu vou arrastar para o lado, a gente vai comparar as duas situações. A primeira é a redução da quantidade de parcelas, olha aqui, ó. Primeira situação que a gente vai verificar. Vamos supor não, o contrato dele permite ele escolher se ele quer reduzir a quantidade de parcelas ou se ele quer reduzir o valor das parcelas. Então, vamos simular aqui que ele vai reduzir a quantidade de parcelas. Então, dando 1.500 por mês, ele zerou a dívida dele aqui, ó. Vamos ver aonde que ele zerou a dívida dele. Na parcela de número 23. Então, automaticamente, a gente consegue ver o seguinte, ó, ele tinha que pagar 48 menos 23, ele deixou de pagar 25 prestações de 2.303,52. Quanto que ele economizou? 57.588. Porém, ele antecipou para o banco também 23 vezes de 1.500, não é isso? Então, ele antecipou para o banco 34.500. Então, descontando o valor, ele economizou efetivamente 23 mil. Ele economizou 57.500 em parcela. Porém, como ele foi antecipando 1.500 para o banco, a gente desconta esse valor. Então, o que ele descontou mesmo de juros que ele economizou foi 23 mil. Legal, né? Olha que interessante. Ele quitou a dívida dele em menos de 2 anos. Olha que bacana. Quitou a dívida dele em menos de 2 anos. E isso significa ainda financeiramente para ele 23 mil reais, tá? Então, agora, vamos verificar, nesse caso dele, se ele optasse por manter as 48 prestações, mas ao invés de pagar 2.300, pagasse uma prestação menor. Pessoal, a outra opção que ele tem, então, é reduzir o valor das parcelas. Olha só, essa coluna aqui faz esse cálculo pra gente. Então, veja, ó, ela tá caindo rapidamente, ó, de 2.300 já caiu para 2.250, aqui já caiu para 1.800. E o que acontece, galera? Um detalhe muito importante. Aqui, teoricamente, ele ia pagar as 48 prestações. Porém, como o saldo devedor dele é baixo, né, apenas 66 mil, e ele está antecipando muito dinheiro, 1.500 por mês, acaba que chega um momento que a prestação dele fica tão baixa que ele quita antecipadamente também. Veja, ele está quitando aqui a dívida dele, ó, na parcela de número 32, se a gente voltar aqui para o outro lado, a gente consegue ver. Então, veja, nessa opção, ele quitou antes também, mesmo não sendo o objetivo dele. O objetivo era reduzir a prestação, o valor das prestações, só como ele estava amortizando muito dinheiro, ele conseguiu quitar a dívida dele antes. Que conta que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos para a gente entender quanto que ele economizou. Ele está antecipando 1.500 e ele antecipou 32 vezes isso. Deu 48 mil, beleza? E aí, se eu somar todas as prestações aqui que ele pagou, olha só, ele deu um montante de R$ 42.355. Está bem atrás do meu rosto, o Google Planilhas somou para mim ali. Vocês não estão vendo porque está atrás do meu rosto. Então é R$ 42.355 com 13 centavos, mais 48 mil que ele antecipou. Ele pagou para o banco, então, 90 mil reais. Certo? 90 mil reais é o que ele pagou. Quanto que ele pagaria se ele não tivesse amortizado nada? Se ele não tivesse amortizado nada, ele pagaria o valor da prestação, deu mais ou menos 90 mil ali, né, galera? Ó, ele pagaria, vamos para a calculadora, 2.303,52 multiplicado por 48. 110 mil menos os 90 mil significa que ele economizou 20 mil reais. Vocês lembram que deu um pouco superior a esse valor? No caso dele manter ali, ou melhor, dele reduzir a quantidade de parcelas, quando no caso que ele quitou em 23 meses, deu ali um pouco mais, deu 23 mil, se eu não me engano. Vocês podem até voltar o vídeo aí. Por que acontece isso, galera? É aquilo que a gente já conversou diversas vezes aqui. Quando a gente trabalha com juros, quanto mais rápido a gente ataca ele, melhor. Porque mesmo ele reduzindo o valor da parcela, o juros está comendo solto em cima do saldo devedor dele. Então é interessante a gente reduzir esse saldo devedor o quanto antes. Então, por essa lógica, a tendência é,
ser melhor você reduzir a quantidade de parcelas do que reduzir o valor das parcelas. Esse exemplo que eu fiz aqui pode ser ainda maior no seu caso, dependendo se o seu financiamento é de mais tempo, né? Se o seu juros é maior também. Então, faça as suas simulações. Eu só queria dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Se você tiver as duas possibilidades, eu estou falando aqui para vocês que a tendência é que reduzir a quantidade de parcelas seja melhor. Mas esse ser melhor, é importante eu deixar claro para vocês que é matematicamente falando. Porque aqui eu estou te dando uma dica de economia, porque não é só matemática. Imagina comigo o seguinte, essa mesma situação aqui desse rapaz, ele está pagando a prestação dele de R$ 2.300, porém ele fica desempregado. E aí, ele resolveu diminuir o valor da prestação. E aqui, olha só como é que ela diminuiu rápido. Mas no final do contrato, olha aqui, ele estaria pagando R$ 800 de prestação. Olha a diferença. Então quer dizer, ele vai pagar mais juros, ele vai pagar por menos tempo, mas ali com o bico ele conseguiria pagar a prestação e não vai ficar sem o carro. Então o que adianta você ter uma parcela alta, que você sabe que você vai pagar menos juros, porém se acontecer um imprevisto, você perde o carro. Hoje em dia, as empresas financeiras elas estão tomando o carro com 2, 3 meses que você fica inadimplente. E se você ficar inadimplente, você vai pagar juros sobre a sua inadimplência. Então o que parece ficar barato pode ficar ainda mais caro. Então veja, não é só uma questão matemática. Você tem que ponderar também. Então, escolha uma parcela que caiba no seu bolso e tente amortizar sim, porém com consciência, né? Tente sempre ter uma reserva, porque se acontecer qualquer imprevisto, você tem que estar preparado para esse imprevisto. O que eu gosto de fazer? A dica que eu gosto de dar, e nós vamos aprender aqui no curso a calcular qual parcela você pode fazer, tá bom? E eu gosto de trabalhar sempre com uma parcela que cabe no meu bolso e fica uma margem, de modo que eu consiga amortizar, porém, uma parcela que não aperta no meu bolso. Não adianta, eu, por exemplo, aqui nesse caso aqui, a pessoa consegue pagar R$ 4.000, ela se compromete a pagar, porém ela fica desempregada depois, o que ela vai fazer? Vai ser um aperto. Então é muito melhor ela ter uma parcela de 2.000, por exemplo, e amortizando outros 2.000, tranquilamente, que ela vai quitar antes do prazo, e se acontecer um imprevisto, ela continua pagando os 2.000 tranquilamente, entende? Então, assim, é bom a gente ponderar isso. Nem tudo é matemática, tá? Isso aqui é uma análise financeira, é uma análise econômica também que a gente deve levar em consideração sempre a realidade nossa e da nossa família, beleza? Aguardo vocês na próxima aula, simulem bastante, façam o cálculo e não tomem nenhuma decisão precipitada, beleza? Aguardo vocês na próxima aula.